Antônio, eu só te escuto pelo aplicativo. Eu estou te escutando só pelo aplicativo. Não estou. Oi, Antônio. Alô? Agora sim, Almir. Opa. Bom dia, Antônio. Muito bom dia, Almir. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Antônio de Padre Figueiredo, meu amigo. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Estão acompanhando aí o Boletim Censura Livre. Sou Almir César Filho e trago o quadro Economia Fácil e o tema do dia, que a gente colhe os destaques do noticiário econômico do dia, justamente uma notícia em torno da pandemia de coronavírus. Na verdade, é uma pesquisa na qual o coronavírus reflete a desigualdade brasileira, né? Então, 5 capitais mais afetadas têm mais de 16% da população morando em favelas, né? Então, esse é o destaque para a gente conversar hoje, né, Antônio? Não sei se você está me escutando bem. Estou ouvindo perfeitamente. Então, a gente convida também os ouvintes que não puderem nos acompanhar pela live, a gente está transmitindo aqui pela live, mas caso vocês não tenham condições, né, pelo pacote de dados, etc., a gente transmite também pelo site, né, o www.seriowebradio.com, e também a gente transmite pelos apps exclusivos, né? Então a gente, antes de começar o tema, né, dissertar sobre ele, a gente convida aí os ouvintes a nos acompanhar pelas essas duas outras opções. E é claro, a gente pede aquele like, né, aquele like esperto para fortalecer também o projeto, né? Não esqueça de dar seu like e compartilhar. A gente começou aí um pouquinho com um problema aí a transmissão, programação ao vivo tem nessas coisas, né? Mas eu queria comentar com vocês sobre o programa Cidades Sustentáveis, que é um programa do IBGE que coletou uma série de dados relacionados, quer dizer, é um programa que trabalha em cima dos dados do IBGE e recentemente coletou uma série de dados relacionados à Covid-19 e à condição socioeconômica da população que vive nas capitais brasileiras, né? O objetivo foi observar as correlações entre os indicadores e entender melhor a oferta de infraestrutura nos 26 municípios, né, base da coleta, né? Brasília não foi incluída, tá bom? É importante. As capitais abrigam mais de 47 milhões de pessoas, então elas representam 22% da população brasileira, né? No caso da habitação, o primeiro tema da série, os pesquisadores do programa avaliam que foi possível observar que as capitais apresentam a maior taxa de incidência da Covid-19. A relação entre o número de casos confirmados e o total da população. Também tem um número elevado de pessoas que vivem em favelas e outros assentamentos precários. Então, esse é um elemento importante, né? Que as 5 capitais com maior taxa de incidência por 100 mil habitantes, pela ordem, Fortaleza, São Luís, Recife, Macapá e Manaus, tem mais de 16% da população vivendo em aglomerados subnormais, que é o termo técnico para favelas e comunidades assemelhadas, né? Os dados são de 6 de maio. E nesta data, Belém ainda não encontrava-se entre os 5 piores, era a oitava, apesar de ter impressionante 54% da população em moradias precárias. Reafirmando, né, que o que o IBGE classifica como aglomerados subnormais são, em geral, lugares que se caracterizam pela elevada densidade populacional
que não oferecem condições adequadas de saneamento básico e que apresentam indicadores subeconômicos extremamente baixos, tá bom? Apesar de elevados percentuais de moradores em locais inadequados, Rio de Janeiro, por exemplo, tem 22% da população, e Salvador, 33%, também não estava entre os mais afetados. E aí parece pesar, nesses casos, um maior acesso a serviços de saúde por serem estados menos pobres. Já São Luís e Recife apresentavam uma taxa de incidência de 320 e 292 casos por 100 mil habitantes, respectivamente. As duas figuram entre as 5 capitais com maior percentual da população que vive em favelas e outros assentamentos precários. Em ambas, né, São Luís e Recife, 1 em cada 4 habitantes vivem em aglomerados subnormais. E aí, o que os pesquisadores reafirmam? Que num contexto mais amplo, porém, olhar para o Brasil a partir dos dados e indicadores de suas capitais é uma forma de entender melhor porque vivemos em um dos países mais desiguais do mundo, né? É o que analisa o programa Cidade Sustentável. É um exercício muitas vezes incômodo, mas é sempre necessário, eles reafirmam. Então, com isso, a gente permite entender porque certas cidades estão sendo mais afetadas, mais impactadas, e outras menos, agora nessa fase da pandemia da Covid-19. Então, porque cidades grandes, mas não tão gigantes como Rio e São Paulo, estão com o seu sistema, inclusive, à beira do colapso, porque houve uma grande contaminação. Então, a gente não está analisando só do ponto de vista da saúde, do sistema de saúde, mas sim o contágio, né? A velocidade do contágio, a força do contágio, a partir da sua própria configuração urbana. E a configuração urbana demonstra, né, com certeza, a desigualdade brasileira. Então, as cidades mais desiguais, do ponto de vista, inclusive, da sua habitação, né, da sua urbanidade, da sua composição urbanística, são as cidades que estão demonstrando o maior grau de contágio, de contaminação. E aí se derruba alguns mitos, né? No início da pandemia, quando saiu da Itália, ou melhor colocando, quando saiu da China, chegou na Itália, e a partir da Itália começou a se alastrar pela Europa, se falava muito de que a pandemia colocava todos em condição de igualdade, né? Que estaríamos todos no mesmo barco. Esse era até um discurso repetido pela grande imprensa, óbvio, pelos setores que não seguem a doutrina genocida do presidente Jair Bolsonaro, que quer... E daí? Né? Ou para a gente não colocar as expressões chulas da reunião, que ele fala a respeito de adversários e daquilo que ele não concorda. Mas aquela ideia que estávamos todos no mesmo barco, numa casa comum, né, que tínhamos que... cai por terra. Né? Os mais pobres é o que vem sofrendo muito mais na pandemia de Covid-19, e o exemplo aqui no Brasil, a partir do elemento de contágio. A gente nem leva em consideração o fato dos mais pobres, muitas vezes, não ter um sistema de trabalho que os permitiria ficar em casa, de licença, de folga, porque está no grupo de risco, não tem uma proteção social, não tem a opção do teletrabalho, ou não tem a opção de trabalhar em estruturas que são atividades essenciais, mas que, por serem atividades essenciais, você está disponibilizando a ele EPIs, né, equipamentos de proteção individual. Não estamos nem levando isso em consideração o fato que boa parte do trabalhador brasileiro é precário, é um trabalhador por conta própria, e nesse momento, sem a proteção do Estado, porque o Estado está na política do IDAI, tá? E nem a proteção do sistema de seguridade proporcionado tanto pela empresa como no sistema público de seguridade, esse trabalhador não tem a proteção. Nós estamos falando simplesmente pelo tipo de assentamento, né? O tipo de moradia da pessoa, de localização da moradia das pessoas. Né?
Então, essa desigualdade no Brasil também demonstra a questão da contaminação, a despeito, inclusive, das ações que o governante possa estar fazendo, né, na sua própria sociedade, lockdown, né, medidas de isolamento social mais firmes. Então, nessas cidades, por ter uma grande incidência de aglomerados subnormais, a contaminação acontece muito mais rápido. Embora a pesquisa não captou isso, essa casualidade, ela só estabeleceu correlação, né? As cidades mais afetadas são as cidades que, percentualmente, são as cidades com uma população maior, boa parte da sua população reside em favelas, né, Antônio e demais ouvintes. Então, como só estabeleceu correlação, a gente só pode inferir, a gente só pode deduzir, a gente não pode estabelecer cientificamente, né? Mas a partir de outros indícios, né? A partir de, inclusive, do que lá levantado nos Estados Unidos, onde também as comunidades e a população negra é a mais afetada, lá se estabeleceu, inclusive, alguns levantamentos que mostram que a precariedade da habitação, onde moram muitas pessoas por metro quadrado, né? Então elas contaminam mais rapidamente uns aos outros, trabalhos precários que fazem com que esses trabalhadores são obrigados a não ficar em casa em isolamento social e ter que ir para a rua trabalhar para ganhar o sustento, para garantir sua renda, né? São pessoas também que estão fora do sistema de proteção social, seja das empresas que elas trabalham, como também a própria proteção da Seguridade Social e das outras políticas públicas de proteção nesse momento, né, renda mínima, etc. Então, essas pessoas se expõem mais. Como também é a questão da moradia, né, bairros com problemas de saneamento, onde tem dificuldade de acesso à água para limpar as mãos, né, para descartar seus dejetos. Então, mostra também o quão genocida é a Covid e a política do e daí, porque nessas comunidades o impacto vai ser muito maior e você não vê grandes ações nesse sentido dos governos atuando nas comunidades. Não à toa que na semana passada, Antônio, já para a gente começar a encerrar aqui a minha participação, na semana passada vimos protestos de grandes comunidades, né, organizando protestos justamente para chamar a atenção do poder público e denunciar o abandono, né? Você já vê grandes incidências, né, da Covid nessas comunidades, mortos e pessoas doentes com gravidade, um alto contágio aos próprios moradores identificando essa contaminação pelos seus membros, pelos seus moradores, mas nós vemos poucas ações públicas. Não tem agentes comunitários atuando, tem os que já existem lá, que já lutam, que labutam em torno disso, mas você não viu um deslocamento, né? Você não tem ações do poder público para distribuir alimentos, né? Para distribuir os cheques de renda mínima, você não tem ações de de educação em saúde, de educação ambiental nessas comunidades, e você, obviamente, ainda tem o problema da saúde pública, né? Porque a pessoa que contrai a Covid e com os sintomas mais graves está conseguindo leito e UTI em hospitais particulares, enquanto os hospitais públicos estão saturados. E em nenhum momento o poder público quer estabelecer uma política de fila única, né? Ou de comando sobre os hospitais particulares. Então, quem tem plano de saúde ou quem tem grana para usufruir dos sistemas, o sistema privado, está de boa, né? Como dizem, está de boa. Quem não tem, está lascado, está ficando em casa, ficando gravemente doente, e quando chega no hospital, não encontra leito, não encontra UTI, não encontra os tais respiradores que tanto são mencionados pela grande mídia. Então, a desigualdade no Brasil, desigualdade social, é sim um fator determinante para contágio, então para você se contaminar e também para morrer. Então,
mais uma vez, a desigualdade no Brasil é um elemento central, explicativo, e esperamos, pela capacidade de auto-organização dos trabalhadores, que eles se enfrentem com essa situação, durante e depois da pandemia. Porque o Brasil não pode passar por essa experiência sem um grau de aprendizagem e principalmente sem uma grande mudança, uma mudança na essência, nas estruturas, porque não dá para termos gestores públicos com o discurso do e daí, certo? Que façam reuniões de trabalho de sua equipe e simplesmente em nenhum momento se discute ações de combate à pandemia ou de ajuda aos trabalhadores mais pobres. Ao contrário, o que se discute é aproveitar a pandemia para aprovar legislações perversas que, no momento normal, muito dificilmente iriam ser aprovadas, iriam passar em branco. Então, a ação nossa é importante e mostra não só a desigualdade, como eu falei, como um elemento de desigualdade em risco de ser contaminado e de localização socioespacial de onde se dá maior o problema, a desigualdade é um fator importante para explicar também o impacto da pandemia na nossa sociedade. Tá, Antônio? Então, eu jogo aí para os ouvintes para que para reafirmar que a nossa sociedade não pode deixar isso acontecer, um verdadeiro genocídio. É importante, né, para concluir mesmo, para encerrar a minha participação, que esse tipo de dado, de pesquisa, nos permitiria, inclusive, se nosso país tivesse outro tipo de gestor, tivesse um outro tipo de sistema político, inclusive nos planejar para combate à pandemia. Né? Então, você permitiria identificar quais são os locais com maior problema para atuar, mas nem isso, né, está sendo feito. Então, nós não temos uma moradia de qualidade, não temos bairros de qualidade, nós não temos um sistema de saúde de qualidade, né, universal, né, igual para todos, nós não temos um sistema de proteção ao trabalho e de proteção econômica para todos, né? O governo está muito mais preocupado em não gastar dinheiro, o governo federal particularmente, e aí parece que os governos estaduais e municipais estão muito mais preocupados em meter a mão, né, os gestores aproveitar e meter a mão, e aí a gente tem esse contraste, dois grupos de gestores tão canalhas quanto, certo? Gestores públicos tão canalhas quanto, e por sua vez, né, não temos um sistema de proteção econômica, né? Quanto mais, no muito, ele só serve para proteger as grandes empresas, como foi o discurso do Paulo Guedes, né? Vamos meter dinheiro nas empresas grandes porque elas dão lucro. Nas pequenas, não, vai dar prejuízo, deixa para lá, né? É isso. É por isso que no Brasil os bancos já receberam 1,4 trilhão de ajuda do cofre público e o governo não quer ajudar as micro e pequenas empresas, estabeleceu uma linha de empréstimos que ninguém está acessando. 95% das empresas não, das micro e pequenas e mesmo as empresas de porte considerável não estão acessando, né? E boa parte dos trabalhadores que procuraram a Caixa, né, por aplicativo, também não estão conseguindo acessar a renda básica assistencial, né? É esse tipo de política, né? Também refletindo a desigualdade, inclusive a desigualdade social também leva à desigualdade não só econômica, mas à desigualdade de poder político. E aí eu findo a minha participação dizendo o quanto nós temos que enfrentar justamente a desigualdade, mostrando que nós não somos irmãos, certo? Existe inimigo, sim, para além do coronavírus, e o inimigo é, sem dúvida nenhuma, a desigualdade e aqueles que politicamente utilizam para atacar a população por um lado e para lucrar pelo outro lado. Antônio, com você aí no estúdio.
Muito obrigado, Almir. Lembrando que você que está acompanhando aí através do canal no YouTube, né, do Economia é Fácil, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações do canal importantíssimo do Economia é Fácil, de responsabilidade e manutenção aí, muito legal, do nosso amigo economista Almir Cesar Filho. Lembrando que lá você pode ter acesso às participações aqui no Boletim Censura Livre e também o programaço Economia é Fácil, versão estendida, que vai ao ar toda quinta-feira aqui na Web Rádio Censura Livre, às 8 da noite. Essa semana tem, não é isso, Almir? Temos sim, Antônio. Quinta-feira, como sempre, vamos tentar fazer uma edição. Vamos tentar, porque é por conta dos problemas técnicos, né? Nós vamos tentar fazer uma edição inédita e ao vivo do Economia é Fácil. Eu já estou aí com um convidado, organizando com o convidado. Já tem um tema para essa semana. Não vou divulgar hoje para não dar ruim. Surpresa! Aí ao longo da programação a gente divulga hoje ou amanhã, ou no mais tardar quinta-feira mesmo, a gente divulga o tema e os convidados, tá bom? Para a gente discutir o principal tema econômico da semana, todas as quintas-feiras ao vivo aqui pela Web Rádio Censura Livre, às 20 horas, começa às 20 horas, com participação com vocês, interativa, pode mandar sua pergunta, sua dúvida, por e-mail economiafácil@gmail.com, né? E é claro também pelas nossas mídias, né? A gente até está colocando aqui embaixo no banner, tá? Tem as formas de contato, as nossas redes sociais, para vocês interagirem conosco, tá bom? O tema de hoje foi importante, não, né? E a gente sempre, como o tema vai ser de quinta-feira, a gente procura destacar o tema mais palpitante da semana, com um viés econômico, com a minha participação e muitas vezes com o convidado, tá bom? Muito obrigado, Antônio, muito obrigado, ouvinte. Essa live se encerra, mas a gente continua aí com a programação da Web Rádio Censura Livre. Corre lá para o nosso site, né, o www.clwebradio.com, ou também pelos aplicativos, né, o Radiosnet, aplicativo de rádio online mais conhecido, que a gente recomenda, e vocês podem baixar o nosso também, né? O nosso você pode ir lá baixar lá na Play Store para aparelhos multifuncionais, né, com sistema operacional Android. Tá legal? Então, um forte abraço para vocês. Sigam aí o ouvido Antônio de Pádua Figueiredo. Música e informação até às 10 horas da manhã com o Boletim Censura Livre. Tchau, tchau. Obrigado aí. Falou, Antônio. Tchau, tchau. Muito obrigado, Almir. Obrigado, Antônio. Um forte abraço a todas e todos.